Pessoal, agora nós vamos resolver os itens do PAS 1 2015, do 90 até o 93, que é um discursivo aqui, deixa eu parar, tá bom? Diz assim: um navio negreiro típico com 200 toneladas de massa tem a forma de um prisma triangular reto, cujas dimensões estão mostradas na figura acima. As bases do prisma são triângulos isósceles e o convés do navio é um retângulo. Com base nessas informações, considerando que a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico, julgue os itens. 90. A pressão da água na parte mais baixa do casco do navio é menor que a pressão da água na superfície do mar. Bom, gente, vamos supor aqui que está o navio. Eu não vou desenhar esse navio. Vou usar o navio como exemplo. Aqui. A pressão da água na parte mais baixa, ou seja, vamos supor que eu tenho esse ponto aqui na parte mais baixa, ó. Esse ponto que eu vou chamar de pelinha. Essa pressão é menor que a parte aqui mais alta, por exemplo, aqui nessa parte P. Gente, aqui nós temos a pressão da água, né? Pressão da água. E junto com essa pressão da água aqui em cima, nós temos a pressão atmosférica. Ou seja, nós temos duas colunas aqui de pressão, tá bom? Aqui na parte mais alta, a gente só tem a tal da pressão atmosférica, que é essa aqui, ó. Só tem a pressão atmosférica aqui. Então, a pressão na parte mais funda não é menor, é maior, tá bom? Por isso, o item aqui está errado. Opa! Questão 91. Quando o convés do navio estiver inclinado em relação à superfície da água, o módulo da força normal que o convés exerce sobre o objeto que está sobre ele será inferior ao módulo da força-peso do objeto. Desconsidere o atrito entre o objeto e o convés. Beleza. Ele diz o seguinte: a gente está aqui com o navio inclinado, vou desenhar um plano aqui inclinado normal em relação à superfície da água. O módulo da força normal que o convés exerce sobre o objeto, ou seja, o convés, se não me engano, é essa parte aqui, ó, que vamos supor, né? Módulo da força normal, nós temos a normal, é menor do que a força-peso do objeto? Bom, gente, a gente tem que desenhar as forças, né? Tem que a normal, perpendicular à superfície, tá? Sempre. E aqui eu tenho peso. Como é que a gente faz a decomposição vetorial da normal? A normal é peso cosseno θ, ok? O peso, ele vale alguma coisa. Eu sei que o peso vale alguma coisa, né, gente? Aí, vamos lá. Cosseno, os valores de cosseno só vão de 0 até menor do que 1. Menor que 1. Que não existe cosseno de 1, né? Ou cosseno de 90 graus, né, gente? Tá? Cosseno, os valores de cosseno sempre vão de 0 até menor do que 1. Ok? Então, consequentemente, o peso aqui vai ser multiplicado por um número, quer dizer, a normal vai ser multiplicado por um número menor que o peso, tá? Então, a normal é sim menor do que o peso. Ou seja, item está correto. Questão 92. Mais de 40% do volume do navio vai ficar submerso. Agora aqui ele quer que a gente calcule o volume desse navio. Eu vou apagar isso aqui, essa informação,
só para ficar mais limpo, tá? O que é o volume? Volume é a área da base vezes a altura, que eu vou chamar de H, vocês vão entender por quê. Quem é a área da base? É isso aqui, gente, não confunde, tá? É esses dois triângulos isósceles que ele falou aqui. O volume, então, vai ser a área dos triângulos. Vou calcular aqui. Triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? É 8. A altura é 6. Vamos colocar aqui. 8 vezes 6 dividido por 2. Essa continha eu vou levar para cá. Essa é a área da base, tá, gente? Deixa eu até colocar uma cor pra gente não colocar. Essa é a área da base. Quem é a altura? A altura é 30 metros. Multiplica por 30. Vou dividir esse daqui por esse daqui, vai dar 3. 24 vezes 30 vai dar 720 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque a altura, base, enfim, todas as medidas estão em metros, então 720 metros cúbicos. Aí ele diz que mais de 40% do volume do navio ficará submerso. Para isso, o que a gente tem que lembrar? Lembrar do teorema do empuxo, né? Que o empuxo é igual ao peso. Bom, quem é o empuxo, gente? Empuxo é a densidade da água, que a gente delimita por Rho, volume submerso vezes a gravidade. Isso aqui é igual a massa do navio vezes a gravidade, que a gente está falando do peso do navio, beleza? Corta G da gravidade. Densidade, ele diz que vale 1000 kg por metro cúbico, né? Volume submerso, 720. E a massa do navio, na verdade, o volume submerso é o que a gente está tentando descobrir, né? Porque ele fala aqui, o 40% do volume vai ficar submerso. Então, é o que a gente está tentando descobrir, né? O volume submerso. A massa do navio é 200 kg? Não, 200 toneladas. Ou seja, 200.000 quilogramas. Corta esse zero com esse zero. O volume submerso é 200, o que, gente? Metros cúbicos. Então, 40%, mais de 40% do volume vai ficar submerso. Quem é essa porcentagem? É o volume submerso dividido por 720. Corta aqui, corta aqui. Vou simplificar mais. Por 2 em cima, 2 embaixo vai ficar 10. E aqui vai ficar 36. Ainda dá para simplificar. Por 2 em cima vai ficar 5. 2 embaixo vai ficar 18. E eu vou fazer uma aproximação. Se fosse 5 sobre 15, ia ficar 1 sobre 3. Isso aqui é aproximadamente 33,333% do volume submerso. 5 sobre 18, como o denominador é muito maior que o numerador, vai ser um número ainda menor, tá? Então, isso aqui vai ser bem menor que 40%. A gente nem precisa fazer essa conta, tá? Então, o volume mais de 40% vai ficar submerso, está errado. Ok, galera? Errado. Vamos para essa questão aqui agora. De escala. Em um mapa construído na escala de 1 para 20 milhões, a distância real
é de 5.600 quilômetros de um porto em... A distância real de 5.600 quilômetros de um porto em Angola a um porto no Brasil corresponde a... ele quer saber a distância em centímetros, tá, gente? Aqui, ó, centímetro, centímetro, centímetro. A escala que ele me deu, aqui eu tenho no mapa, ou seja, desenho, e aqui eu tenho um valor real, joia? Então, 1 centímetro no mapa equivale a 20 milhões de centímetros reais. Ok? Ele me deu um valor real aqui, ó, que é 5.600 quilômetros. Para transformar esse valor aqui, inclusive a gente tem a tabela aqui, deixa eu ver se eu encontro ela, uma questão de que nós fizemos aqui ainda nessa prova. Deixa eu ver. Aqui. Para transformar de quilômetro para centímetro, a gente multiplica uma, duas, três, quatro, 5 vezes por 10. Ou seja, quilômetros para centímetros é só multiplicar por 10 à quinta, tá? 10 elevado à quinta potência. Então, vou pegar esses 5.600, multiplicar por 10 à quinta potência. E eu vou ter o valor aqui alinhado também em centímetros, tá? 5.600 vezes 10 à quinta potência centímetros, ok? Posso cortar esses 5 zeros com esses 5 aqui. Posso cortar também esses 2 com esses 2. Aqui tem o meu x. Meu x, portanto, vai ser igual a 56 dividido por 2, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz x vezes 2 igual a 56. O 2 passa para lá dividindo, fica 56 dividido por 2. E isso aqui vai dar 28 centímetros, gabarito, letra C.